Olá pessoal, eu vou estar lendo aqui para vocês a Instrução Normativa de número 1967, de 21 de julho de 2020. Recentemente publicada no Diário Oficial da União, ela dispõe sobre a apresentação da DITR referente ao exercício de 2020. O capítulo 1, a gente tem as disposições preliminares. Artigo 1º. Esta instrução normativa, que é a 1967, ela estabelece normas e procedimentos para a apresentação da declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, DITR, referente ao exercício de 2020. O capítulo 2, ele traz dois pontos importantes. O primeiro ponto é a obrigatoriedade de apresentação e o segundo ponto é dos documentos da DITR. A gente vai começar a tratar o capítulo 2 pela obrigatoriedade de apresentação. Está obrigado a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 aquele que seja em relação ao imóvel rural a ser declarado, exceto o imune ou isento, na data da efetiva apresentação, pessoa física ou jurídica que seja proprietária de imóvel rural ou titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária. Então, a gente tem o contribuinte, pessoa física ou jurídica, desde que seja proprietária de imóvel rural, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título, inclusive a usufrutuária. Né? Então, esse contribuinte ele só estará obrigado a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 se o imóvel rural não for considerado pela legislação do ITR como um imóvel imune ou isento. Também está obrigado a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 um dos condôminos quando o imóvel rural pertencer simultaneamente a mais de um contribuinte, em decorrência de contrato, decisão judicial ou em função de doação recebida em comum. Então, no caso dos condôminos, apenas um deverá apresentar a DITR referente ao exercício de 2020, desde que o imóvel rural não seja enquadrado como imune ou isento pela legislação do ITR. Está obrigado também a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 um dos copossuidores quando mais de uma pessoa for possuidora do imóvel rural. Então, apenas um dos copossuidores deverá apresentar a DITR referente ao exercício de 2020, desde que o imóvel não esteja enquadrado como imune ou isento conforme a legislação do ITR. Também está obrigado a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 a pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2020 e a data da efetiva apresentação da DITR tenha perdido a posse do imóvel rural pela emissão prévia do expropriante em processo de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. Ou aquele contribuinte que tenha perdido o direito da propriedade pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante em decorrência de desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, inclusive para fins de reforma agrária. Então, a gente tem aqui a questão do contribuinte, pessoa física ou jurídica, que entre 1º de janeiro de 2020 e a data da efetiva apresentação da DITR tenha perdido a posse ou o direito de propriedade, pela transferência ou incorporação do imóvel rural ao patrimônio do expropriante,
né? Esse contribuinte, ele deverá apresentar a DITR referente ao exercício de 2020, né? Com exceção se o imóvel rural for enquadrado como imune ou isento conforme a legislação do ITR. Também está obrigada a apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 o contribuinte, pessoa física ou pessoa jurídica, que entre 1º de janeiro de 2020 até a apresentação da DITR, ele tenha perdido a posse ou a propriedade do imóvel rural em função de alienação ao poder público, inclusive as suas autarquias e fundações, ou as instituições de educação e de assistência social, imunes ao ITR. Então, o contribuinte que perdeu a posse ou a propriedade do imóvel rural em função de alienação ao poder público, inclusive as suas autarquias e fundações ou as instituições de educação e de assistência social imunes ao imposto, esse contribuinte que perdeu a posse, ele estará obrigado à apresentação da DITR referente ao exercício de 2020, desde que a propriedade não esteja caracterizada como imune ou isento conforme a legislação do ITR. Também estará obrigada a apresentação do DITR referente ao exercício de 2020 a pessoa jurídica que tenha recebido o imóvel rural nas hipóteses previstas no inciso 2, desde que os fatos descritos nessas hipóteses tenham ocorrido entre 1º de janeiro e 30 de setembro de 2020. Nos casos em que o imóvel rural pertencer a espólio, o inventariante, enquanto não ultimada a partilha, deverá apresentar a DITR referente ao exercício de 2020. Se esse não tiver sido nomeado, quem deverá apresentar a DITR referente ao exercício de 2020 será o cônjuge, meieiro, o companheiro ou o sucessor a qualquer título, desde que o imóvel não esteja enquadrado como imune ou isento conforme a legislação do ITR. Dos documentos da DITR. O artigo 3º ele diz o seguinte: a DITR correspondente a cada imóvel rural é composta pelos documentos relacionados a seguir, por meio dos quais devem ser prestados à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil as informações necessárias ao cálculo do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. A gente vai tratar de 2 documentos. O DIAC, que é o Documento de Informação e Atualização Cadastral do ITR, e o DIAT, que é o Documento de Informação e Apuração do ITR. O DIAC ele é um documento que ele traz a informação do imóvel rural e de seu titular. O DIAT ele é um documento que ele traz as informações necessárias à apuração do valor do imposto. Então a gente começa pelo DIAC, que é o Documento de Informação e Atualização Cadastral do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que contém as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel rural e a seu titular. Então o DIAC, conforme eu tinha explicado, ele contém as informações cadastrais correspondentes a cada imóvel rural e a seu titular. O segundo documento é o DIAT, que é o Documento de Informação e Apuração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, que contém as informações necessárias à apuração do valor do imposto correspondente a cada imóvel rural. Parágrafo único. As informações prestadas por meio do DIAC, que é o Documento de Informação e Atualização Cadastral,
Então, essas informações não serão utilizadas para fins de atualização dos cadastros, dos dados cadastrais do imóvel, qualquer que seja a sua área, no cadastro de imóveis rurais CAFIR. Capítulo 3. Da forma de elaboração. A DITR deve ser elaborada com o uso de computador por meio do programa gerador da declaração do ITR relativo ao exercício de 2020. Então, a gente faz o download, né, do programa ITR 2020, que é disponível no site da Receita Federal do Brasil, né, no endereço que está no slide. A DITR, elaborada em desacordo com o disposto no CAPT, deve ser cancelada de ofício. Capítulo 4 da apuração do ITR. O ITR é apurado por meio da DITR, apresentadas pelas pessoas físicas ou jurídicas, aquelas obrigadas que a gente comentou do artigo 2º. As pessoas físicas ou jurídicas que tenha perdido a posse ou a propriedade do imóvel rural, nas hipóteses previstas nos incisos 2 do artigo 2º, devem apurar o imposto no mesmo período e sob as mesmas condições previstas para os demais contribuintes, considerar a área desapropriada ou alienada como integrante da área total do imóvel rural, mesmo que tenha sido, depois de 1º de janeiro de 2020, total ou parcialmente desapropriado por entidade imune ao ITR ou por pessoa jurídica de direito privado, delegatário concessionária de serviço público, ou alienado à entidade imune ao ITR. Capítulo 5. Das informações ambientais. Artigo 6º. Para fins de exclusão das áreas não tributáveis da área total do imóvel rural, o contribuinte deve apresentar ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, que é o IBAMA, o ato declaratório ambiental, conhecido como ADA. Então, todo contribuinte que, ao preencher a declaração do ITR, ele reconhecer as áreas não tributáveis para fins de dedução da base de cálculo, esse contribuinte ele vai ter que ter o ato declaratório ambiental, ou seja, o ADA, né, para comprovar que essas áreas existem, né? Então, com isso ele vai ter informado ao IBAMA sobre a existência dessas áreas e ele vai informar o ADA na própria declaração, né, do ITR. Sem o ADA, o contribuinte não poderá deduzir essas áreas que são áreas não tributáveis. O contribuinte cujo imóvel rural já esteja inscrito no cadastro ambiental, que é o CAR, a que se refere o artigo 29 da Lei 12.651, de 25 de maio de 2012, ele deve informar na DITR o respectivo número do recibo da inscrição, né? Então, o contribuinte que já tem o CAR, ele tem que informar o número da inscrição do CAR dentro da DITR. Fica dispensado de prestar a informação prevista no CAPT deste artigo o contribuinte cujo imóvel rural se enquadra nas hipóteses de imunidade ou de isenção prevista, respectivamente, nos artigos 2 e 3 da Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal, número 256, de 11 de dezembro de 2020. Então, pessoal, neste vídeo, eu abordei do capítulo 1º ao capítulo 5º, né? Posteriormente, eu vou estar fazendo um outro vídeo, onde eu vou retomar do capítulo 6º e finalizando no capítulo 10º. Para não ficar um vídeo muito maçante, eu resolvi fazer em 2 partes.
Então, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do ITR, vocês podem deixar nos comentários, né? E acompanhe a gente aí no canal. Forte abraço.